Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na nossa vida. Eu tava com dois pensamentos. Primeiro, que a apatia é a catatonia emocional. Catatonia é quando determinado sujeito tá com a psique tão abalada que ele para de se movimentar, para de responder e fica num estado inerte, basicamente. E outra coisa que eu pensei é que o poeta é a antítese do estoico. Estoicismo, basicamente, lembrando o que eu estudei, foi a ataraxia, a imperturbabilidade, a apatia, uma ausência de preocupação. Como é que é? Não, a ausência de preocupação já é da ataraxia. Uma indiferença saudável para com a realidade, mais ou menos isso. E a aponia, que é a ausência de dor, o que o Epicteto, né, o escravo, conseguiu realizar de prontidão, porque o cara quebrou a perna dele e ele ficou suave. E o poeta, ele obrigatoriamente ele tem que sentir as emoções dele com um grau muito elevado de sutileza. Ele tem que realmente se entregar, se afogar para as próprias emoções para poder criar versos. É um sacrifício, basicamente. Sacrifica o corpo para a alma dos versos terem mais sentido. Mas também tem várias vertentes do estoicismo, né? Sei lá. Basicamente os caras prega para não ligar mais para coisas que estão além do seu controle, né? O Zenão praticou isso quando caiu a mercadoria dele, que ele juntou a vida toda. É que tem dois, né? Tem o Zenão de Sítio e o Zenão de Eleia. O Zenão de Eleia deve ser o discípulo do Parmênides, o qual criou o paradoxo do Aquiles, da tartaruga, por causa do Parmênides, né? Se eu não me engano, esse Zenão de Eleia era discípulo do Parmênides, porque Eleia era a cidade de Parmênides. Então faz sentido inferir que esse Zenão de Eleia é o que criou o paradoxo de Aquiles, para tentar refutar o movimento. E o Zenão de Sítio é o que é o estoico. Sítio é um lugar que tinha alguns estoicos, né? É que eu sou burro, eu não estudo metodologicamente, mas eu acho que devia ter bastante estoico. Talvez o hedonismo seja quase como uma vertente um pouco estoica, aquele do Epicuro, que ele prega o prazer. O prazer seria a ataraxia, a imperturbabilidade. E tipo, o niilismo é que ontem eu tava conversando com o meu melhor amigo, aí ele falou, tem o niilismo e o estoicismo e eu não sigo nenhuma das duas. Ele disse que o niilismo era parecido com o estoicismo. Não, niilismo do latim, né? Nihil. Seria um nadismo ou a ideologia do nada. Nihil é um nada em latim. Ah, meu Deus. Agora, ao desacreditar do amor, eu tô sendo niilista no aspecto do amor. Se eu não acreditar que existe uma moral inerente e objetiva, eu vou ser niilista ético? Não, étnico não, porra. Já pensou? Nasce as pessoas já nasce com o arquétipo, com o inconsciente coletivo niilista, já pensou? A pessoa nasce com uma característica, a característica é não ter rosto, a pessoa não existe. Então já existe o niilismo étnico, é que as pessoas que não existem de fato. Ai, cara, só eu mesmo. Porque é um nada simbólico, né? Tipo, é um nada de descrença, praticamente. A descrença em Deus, epistemologicamente, é a descrença de um conhecimento de verdade, uma verdade ulterior, exterior, objetiva, da qual conseguimos chegar
com os nossos aparatos sensoriais ou racional. Então, a ideia de númeno, se você levar 100% em consideração, talvez você esteja sendo niilista epistemologicamente falando, pode-se dizer assim? Eu não sei. Eu acho que sim. Tipo assim, o niilista, ele não acredita que é possível ter o conhecimento porque isso não é verdadeiro. Se não podemos saber, tipo, o que veio antes, de onde viemos e para onde vamos, não temos essa certeza. E no seu lugar, basicamente, tem uma lacuna irresolúvel, insolúvel. E o estoicismo, ele te ajuda a lidar com a sua morte, com a morte dos outros. É uma dissociação saudável, praticamente. O poeta, ele tem que propositalmente sentir com o máximo de intensidade todas as experiências, enquanto o estoico, ele tende a silenciar suas próprias emoções, porque eles enxergam como falhas, e tá certo ele, porque é uma estabilidade. Mas se você quer ser poeta, você teoricamente não poderia ser estoico. Ou no caso, você criaria mais uma ficção. Tipo, você criaria um alter ego do qual ele sente emoções e você escreve com base nisso. Mas, pessoalmente, você seria uma pessoa fria, estoica, então, austera, né? Austeridade também é um sinônimo de... Austero é um sinônimo de estoico. Pera aí. Agora que eu tô desempregado, o pessoal da minha família tá falando pra eu fazer curso de... concurso de correio. E eu penso, pô... Aí eles falam, nossa, mas você é inteligente, você passa. Aí eu penso, puta que pariu, eu tô fudido, porque... eu confio na minha inteligência, eu sei que eu sou inteligente, não é brincadeira. Mas provas elas carregam perguntas capciosas, ambíguas. Então basicamente o niilista pensa assim, porra, se eu me acho muito importante, as coisas acabam ficando pesadas demais, né? Pra meu colarinho, ai meu Deus, puxa, puxa que puxa, puxa, puxa que puxa que puxa. A vida acaba sendo sufocante se eu dou importância demasiada a todas as coisas. Agora, caralho, o Nietzsche tem uma visão contraditória, né? O amor fati e Deus está morto. Caralho. Depois a gente conversa um pouco. Mas se sentir pequeno te tira o peso de se sentir grande, de ser grande, de... Meu, eu vou morrer. O que importa essas coisas? Eu não ser amado, o que importa? Se eu for amado, eu não vou morrer do mesmo jeito? Eu não vou... A minha vida vai findar do mesmo jeito? E se eu tiver filho, a minha vida não vai findar do mesmo jeito? A dos meus filhos não vai findar do mesmo jeito? O que muda? Nada. Só... Aqui, ó. O Alan Watts disse que a vida é um pulo do nascimento para o crematório, alguma coisa assim. O Murica, o cantor brasileiro, disse que a vida é um pulo do berço para a cova, sabe? Aí a gente tava discutindo sobre o objetivismo. Ô, porra, caralho, mano. Por que os mosquitos querem ficar indo no meu olho, cara? Puta que pariu. Ele falou que o objetivismo... Ó, inferno. O objetivismo tem base no individualismo e no capitalismo. Sei lá, ele tá como uma visão mais pragmática. Mas sempre que eu ouço objetivismo, como eu gosto
A minha categoria e a matéria de estudo tende a pensar no objetivismo numênico, na ausência de... Não, na independência da matéria em relação à mente. Basicamente, aquilo que independe de qualquer consciência e o fenômeno, aquilo que depende, aquilo que aparece para a consciência, ou seja, depende dela. Tá. Então, esse objetivismo do qual ele está falando, do mercantilismo, do mercado, talvez seja algo pragmático, utilitarista nesse sentido, né? Objetivo, do qual... qual que é aquela frase que o Maquiavel nunca falou? Caralho, eu esqueci completamente. É melhor ser temido do que ser amado, ou usar as pessoas como meio para atingir um fim. Ou seja, você vê as pessoas de modo mecânico, você vê as pessoas como um trampolim para você chegar em um estágio outro, né? O que o Kant estava tentando, com o imperativo categórico, ele acaba tentando refutar de certa forma essa ideia. Um filósofo, ele tem muito mais a acrescentar pelo que ele não disse do que o que ele disse propriamente dito, porque nas entrelinhas e no que ele não disse, você pode captar uma outra realidade muito mais profunda às vezes do que o que ele falou, né? Mas só por meio da filosofia dele que você conseguiu alcançar esse nível. Eu vi o Daniel Gontijo falando do Devanil lá, que ele se converteu e não é mais ateu. Aí o pessoal tá puto com ele por causa da DMT, do chá de ayahuasca. Ah, tá. Caralho, eu esqueci o que eu ia dizer. Por que eu entrei nesse assunto? Vai, eu vou falando as coisas e depois eu vejo se eu consigo lembrar. Porque o pessoal ficou muito puto. Ai, preciso usar drogas para chegar a Deus. Isso é uma... Porque Deus se mostraria para quem usar drogas. Tá, vamos lá. É uma experiência psíquica, subjetiva, não tem validade empírica, realmente, é isso. Mas o DMT presente na psilocibina cumbens, né? E no chá de ayahuasca, ele é uma molécula que pode abrir margem pro seu cérebro examinar coisas das quais normalmente não conseguiria, ou com muito esforço meditativo você conseguiria. Então, se eu consigo chegar à conclusão de que Deus existe racionalmente, ou seja, eu uso da razão e de raciocínios lógicos, eu consigo chegar à conclusão que Deus existe. Mas, então, se algo do qual modifica a minha estrutura neurobiológica, do qual abre margens para o meu córtex se abrir e desenvolver coisas, neurônio, neurogênesis, então fica mais fácil concluir coisas. Então, a partir das experiências sensoriais, não é alucinógeno, eu não sei como define no caso do ayahuasca, né? A psilocibina é alucinógena. Bom, eu não sei como classificar, não tá classificado. Ai, meu Deus do céu. Acabou de cair din-din de rescisão na minha continha. Nossa, agora eu sou um novo homem. Caiu muito dinheiro no meu continha. Tá, voltando lá. O DMT presente no ayahuasca, ou psilocibina cumbens, ele tá na natureza, é algo natural que consegue conversar com estruturas biológicas, químicas e diferenciar o seu organismo. Assim como qualquer substância que entre em contato com o seu corpo, ela vai modificar alguma coisa, vai deixar um rastro ontológico.
Então, tem aquela teoria do macaco chapado. É uma teoria pseudocientífica, vamos colocar assim, que realmente não é aprovada cientificamente, mas do qual os nossos ancestrais teriam usufruído de DMT para adquirir a consciência. Caralho, mas é uma coisa, né? Porque se você, como que a consciência chegou de fato? Teria que ter uma consciência intermediária? Teria que ter uma não consciência? Como que caminha da não consciência intermediariamente processos até chegar na consciência que temos agora, né? Você pega, corta uma parte. Não tem como definir isso. Caralho, é muito difícil. É muito difícil você falar, tinha pouca consciência, do nada foi intercalando até ter muita consciência. Como? O que aconteceu? Quais processos neurológicos, neuronais aconteceu para os seres adquirirem consciência? Meu, e é algo natural, algo da natureza. E daí? O sintético é bebida, fermentação, mas ainda é natural. O sintético é LSD, mas ainda é um fungo, é natural. Todas as coisas sintéticas têm algo natural, senão a natureza não permitiria que eles existissem. Se você usa determinada substância para chegar em determinada conclusão, às vezes um sonho me dá uma conclusão. Pode ser falsa? Pode. O Freud e o Jung poderiam estar completamente equivocados ao interpretar sonhos? Sim. Uma coisa que eu ia falar exatamente sobre o Carl Gustav Jung. O Daniel Gontijo falou, é pseudociência, o Devanil tava caminhando por pseudociência. Porra. É fácil inferir que o inconsciente coletivo, mesmo que não físico, é porque você tá pegando materialmente. E materialmente o inconsciente coletivo ainda funciona por epigenética. Epigenética, o negócio das estonas, da hereditariedade ambiental, do qual alterou a genética, passou pros sucessores, né? Do antecessor pro sucessor. Então, epigeneticamente, até você pensar na questão da teoria do macaco chapado, faz sentido, porque foi passando geneticamente, foi alterando, porque é uma alteração neurológica, então foi passando, e as características das quais melhor se adaptava, que mais ficava, foi passando para frente, então faz sentido pensar assim. Questão dos arquétipos. Cara, todo mundo tem uma visão de determinado. Tem padrões comportamentais da psique. Então você observar que. Eu tô num ponto de ônibus, uma pessoa tá agindo estranha, então possivelmente eu vou inferir que ela é uma pessoa ruim, sei lá, um ladrão. Então, esses arquétipos estão contidos na psique de modo coletivo. Eu não preciso ter contato com você. Talvez seja cultural. Caralho. Se eu vivesse na floresta, eu não teria esses arquétipos, ou os arquétipos não evoluiriam. Então é algo da cultura? Caralho. O arquétipo do velho sábio, ou o arquétipo do herói. Realmente, culturalmente a gente é mais cultural do que genético, realmente. Nascer com o inconsciente coletivo, inconsciente individual. Eu vi uns psicanalistas puto com o Jung. Porque parando para pensar, há coisas inatas, realmente. Há coisas dos quais eu nasci, eu pensava, eu intuía que parece
que não vem de mim propriamente dito, parece que vem de uma carga hereditária. Eu refleti sobre Deus e vir ateu com 7 anos naquela época, é, não é uma coisa natural, sei lá, é uma outra coisa. Peraí. Parando para pensar, a minha derivação lógica do, da universalidade das emoções, dos sentimentos, no caso também, mediante a racionalidade também universal, o homem é um animal racional, diria Aristóteles, segue um pouco do princípio do arquétipo, da inconsciente coletivo. Todos nós partilhamos algo em comum, sei lá, medo, esperança, esses mitos carregam algo da psique. Mas ao mesmo tempo que a gente está olhando pelo inatismo, através dos olhos do inatismo, se eu sou criado numa floresta sem contato, eu acabo... os processos acabam se tornando deficitários. Aquela história da menina que viveu no escuro e tal, que ela não conseguia enxergar de fato. Não conseguia se comunicar porque ela nunca viveu as coisas. Então, vai atrofiando todos os mecanismos sociais. Provavelmente ela não tem um arquétipo. A gente tem um arquétipo porque a gente ouve, vê, enxerga, sente e tudo isso. A gente tem um inconsciente coletivo porque a gente partilha através da cultura. A gente externalizou algo interno. No entanto, o ChatGPT escreveu uns negócios. No entanto, a sua existência e funcionamento são questões que dançam entre a filosofia e a ciência. A psicologia moderna ainda debate a validade das ideias de Jung. Enquanto a neurociência busca compreender os mecanismos do que chamamos de inconsciente, contudo, mesmo na dúvida, a ideia de um inconsciente coletivo nos provoca a refletir sobre a interconexão entre os seres humanos, convidando-nos a explorar as profundezas do nosso ser e a reconhecer, de algum modo, todos partilhamos a mesma narrativa. Assim, se existe ou não o inconsciente coletivo, continua a inspirar poetas, filósofos e cientistas. Calma aí, eu vou pedir para ele falar a questão do epigenoma. O foda é que eu pedi para esse chat GPT ser poético, filosófico e científico, mas ele acaba sendo poético quando não precisa, não há necessidade. Eu perguntei, o inconsciente coletivo conversa com a ideia de epigenética e epigenoma? Aí ele falou, a interseção entre o inconsciente coletivo e a epigenética nos convida a uma reflexão profunda sobre a herança não apenas biológica, mas também psicológica e cultural. A epigenética, com sua dança sutil, não precisava de dança. Com sua dança sutil de modificações que não alteram a sequência do DNA, mas influenciam a expressão gênica, sugere que as nossas experiências ambientais e sociais... Eu achava que alterava, assim, Caralho. Tá, vamos continuar, eu só não lembro onde eu parei. Moldam nossa biologia de maneira que vão além do código genético. Oxi, é o quê? Experiências ambientais e sociais moldam... Tá. Assim, as vivências e os traumas de gerações passadas podem deixar marcas em nossos próprios genomas, influenciando comportamentos e predisposições genéticas. O foda é essa ventania, mas foda-se, ninguém ouve, então pau no cu de todo mundo. Assim, as vivências e os traumas influenciando comportamentos e predisposições, como se as memórias de nossos antepassados estivessem gravadas em nossas células. Por outro lado, o inconsciente coletivo como reservatório de arquétipos e experiências compartilhadas. Tá, voltando. Reservatório de arquétipos e experiências compartilhadas. Pode ser visto como uma forma coletiva de epigenética psíquica. As experiências coletivas, guerras, crises, rituais, podem se manifestar em nossa psique, moldando crenças,
medos e aspirações que, por sua vez, influenciam nossas ações e decisões. Portanto, se considerarmos que o inconsciente coletivo é uma tapeçaria tecida por vivências humanas, que podemos imaginar que ele também carrega as influências epigenéticas das histórias que vivemos e herdamos. As experiências que permeiam a cultura e a sociedade, assim como alterações epigenéticas, não são apenas pessoais, mas coletivas, ecoando através das gerações. Assim, ao completarmos essa relação, somos lembrados de que somos tanto produtos de nossa herança biológica quanto de nossa de narrativas culturais, e que o diálogo entre a epigenética e o inconsciente coletivo nos convida a explorar a profunda interconexão que nos une como seres humanos, na busca pelo entendimento de nós mesmos. Tá, foda-se. Aí eu falei, eu achava que epigenética alterava os exons, só altera a predisposição genética por meio das estonas. A epigenética é um campo fascinante que nos revela como a expressão gênica pode ser modulada sem mudanças na sequência do DNA. Ela atua principalmente através de mecanismos como a metilação do DNA e modificações das estonas. Eu acho que metilação é, no caso, como ela é formada, né? Tem aquele processinho que a gente vê quando está formando, a, não é o RNA mensageiro, como é que é? É um negócio muito interessante, é muito bonitinho ver a formação quando está amarrando assim e dando voltas no DNA. E modificações das estonas, que de fato são fundamentais para a regulação da expressão gênica. Pera aí, deixa eu ver se eu acho. Caralho, cara, eu acertei isso. Eu nem sabia que metilação literalmente significava isso. Tá, foda-se, vai. As estonas, proteínas que ajudam a organizar o DNA em estruturas chamadas cromossomos, podem ser modificadas por grupos químicos como metilas ou acetilas. Essas modificações podem alterar a forma como o DNA é acessado e lido pela maquinaria celular. Portanto, ao modificar as estonas, a epigenética pode aumentar ou diminuir a expressão dos genes, influenciando assim as predisposições genéticas, a várias condições e características, tá? Quanto aos exons, esses são segmentos codificadores do DNA que juntos formam os genes. A epigenética não altera os exons diretamente, mas pode influenciar a forma como esses exons são expressos. Por exemplo, a regulação epigenética pode afetar o splicing alternativo, tá assim, ó, tá escrito assim, ó, SPLICING, é assim, em inglês. Alternativo, um processo que permite que diferentes combinações de exons sejam unidas para formar diferentes variantes de proteínas a partir do mesmo gene. Isso, por sua vez, pode levar a uma diversidade funcional significativa sem que a sequência do DNA em si seja alterada. Interessante, cara, eu não entendi muito bem. Altera a regulação e a expressão dos genes, mas não altera diretamente os exons, não altera a sequência do DNA, provavelmente a base nitrogenada não altera, mas não causa uma modificação, mas altera a expressão do qual esses genes que já estão predispostos a ter determinada característica, então não altera essencialmente a célula em si, o DNA em si, mas altera a forma que ele se expressa. Eu acho que foi isso que eu entendi. Se eu sou um pouco inteligente ou bem burro, foi isso que eu entendi. Portanto, a epigenética não muda os exons, mas muda a maneira com que eles se manifestam e interagem com o ambiente. Aí, ó, acertei, eu acho. Essas interações entre o contexto ambiental e a expressão gênica traz uma nova camada de complexidade à herança, mostrando que nossa biologia é uma dança intrincada entre o que herdamos e o que vivemos. Assim, a epigenética nos ensina que somos não apenas produtos de nossos genes,
mas também de de nossas experiências, um lembrete poético de nossa interconexão com o mundo ao nosso redor. Tá, voltando. Eu nem lembro o que eu ia falar. Primeiro veio o quê? Primeiro 100% cultura, 100% matéria ou genes 100% inatismo? O mundo é inato? O mundo é inato para ele mesmo ou e ele gerou a gente ou a gente é inato para a gente mesmo e a gente gera a matéria porque a gente está percebendo ela? Provavelmente não, porque o que conhecemos a partir de meios dos quais tem um conteúdo tanto em mim, que percebe, e tanto no objeto percebido, senão não haveria fundamento alicercial para eu perceber. Eu acho que é isso. Acabou.